Boa noite, sejam bem-vindos, mas eu estou vendo que é bem-vindas, né? Nós iniciamos esse semestre a unipresencial por conta da queda, né, das internações e casos e mortes de Covid, então nós resolvemos começar presencial depois de 1 ano e meio, né, de pandemia. Poderíamos continuar online, teríamos até um maior número de pessoas, mas resolvemos começar para que a gente dê partida nesse processo de retorno a uma possível normalidade, né? Então, vocês são corajosas, digamos assim, em retornar conosco, né? A nossa expectativa é que isso se torne regra para os próximos semestres também, a gente continuar no presencial, quando vocês estiverem no ciclo 2, né? No semestre que vem. Bom, a aula de hoje, a aula inicial, o que é o Espiritismo? Está ali no nosso slide, mas eu gosto muito dessa aula de fazer uma outra pergunta, porque o que é o Espiritismo tem respostas muito óbvias, né? Muito simples. Eu prefiro de uma pergunta mais complexa, né? Para que serve o Espiritismo? Qual é a utilidade? Antes que vocês respondam, para que serve? Fiquem pensando assim, para que serve? É a mesma pergunta que você pode fazer a uma pessoa: para que serve uma tesoura? Para que serve uma tesoura? Para cortar, é uma resposta óbvia. Então, eu queria assim uma resposta óbvia, direta. O Espiritismo serve para... Então, uma resposta bem simples e direta. Mas antes de vocês responderem, eu quero dizer a vocês que no mundo todo, a religião está sendo cada vez menos procurada. Todas as religiões, sobretudo o cristianismo. Recentemente eu li um artigo que nos Estados Unidos a queda da ida às igrejas por parte dos cristãos é muito grande nesse milênio. Desde o ano 2000 isso vem caindo muito. Isso é um fenômeno mundial, a pesquisa que eu li foi nos Estados Unidos, é um fenômeno mundial. No Brasil também essa queda é muito grande, as igrejas fechadas. Esqueça a pandemia, isso não tem nada a ver com a pandemia, né? As igrejas fechadas, um público pequeno, pouca gente em busca da religião. E para mim é muito claro o motivo. O motivo é a religião não está oferecendo algo transformador. Não está oferecendo algo transcendente. Não está oferecendo algo que venha atender à evolução da própria sociedade, à evolução dos seres humanos, da inteligência. A religião não está sendo capaz de oferecer, por isso esse decréscimo, né? Diferentemente no Espiritismo. A busca pelo espiritual, não só no Espiritismo, mas como também nas religiões mediúnicas, tem sido grande. Cada vez mais as pessoas buscam um espiritual diferente daquele simbólico oferecido pela fé. E o Espiritismo oferece um espiritual que não depende da fé. Não é para você crer. Não é para você acreditar que tal ou qual coisa vai acontecer. Isso tem que ser uma descoberta dentro de um pragmatismo, dentro de uma realidade, de uma busca por uma realidade, não pela fé. Bom, falando assim, para que serve o Espiritismo? Alguém quer responder? Para que serve? Antigamente tinha uns crachás, eu podia ver o nome das pessoas. Eu não sei. Como é seu nome? Paloma. Para que serve o Espiritismo, Paloma? Você bota o microfone para ela? Não precisa entregar ela o microfone, não. É só você segurar para ela falar.
Para que serve para você o Espiritismo? Tem som? Ai, meu Deus. Eu estou em dúvida entre duas coisas, entre libertar e humanizar, mas eu acho que está mais para humanizar a pessoa. Humanizar a pessoa. Ok. O que mais? Seu nome? Carolina, para que serve o Espiritismo? Não sei, eu estava em dúvida de explicar, entender. Explicar, entender o quê? Explicar ou entender, não sei. Desculpe, explicar ou A entender o quê? espiritualidade. Ah, tá. Explicar, entender a espiritualidade. Para que serve o Espiritismo? Eu acredito que para me ajudar, o Espiritismo possa me ajudar a me entender, assim, meu propósito nesse mundo, né? Pelo menos Entender é o que eu seu propósito busco. nesse mundo. Ok. Para que serve o Espiritismo? Seu nome? Hã? Silvana, Para que serve o Espiritismo, Silvana? eu acho que para aperfeiçoamento do homem, né? Aperfeiçoamento do homem. Da mulher, não, só do homem. Não, o homem, Do no sentido homem. geral, abrangente, Ah, tá. Não. Do ser humano. do ser humano. Ok. Eu pensei que só era para os homens, né? E aí eu estou vendo que ninguém aqui não ia servir para ninguém aqui. Para que serve o Espiritismo? Como é seu nome? Vilma. Vilma. Eu penso que é buscar melhorar Serve interiormente. para você E buscar para se mim é melhorar. como se fosse me conectar com Deus. Se conectar Eu com procuro Deus. algo assim. Ok. Para que serve o Espiritismo? Como é seu nome? Eu acredito que seja para tomar consciência do ser imortal. Para tomar consciência do ser imortal. De camisa vermelha. Seu nome? Ilma. Ilma. Ela que ela é Vilma. Você é só má. Ela é vil e má. Você é só má. Lá, Ilma. Eu acho que o Espiritismo é para a gente conhecer sobre os espíritos, para a gente saber tudo sobre os espíritos. Isso. Mais alguém quer responder? Mais alguém? Exatamente, você quer. Ela quer responder. Para que serve o Espiritismo? Eu acho para a pessoa se entender como um espírito, né? A pessoa ter uma visão mais aberta dela mesma como espírito e não como pessoa. Certo. É preciso dizer que ninguém acertou. Ninguém acertou. Para que serve o Espiritismo? Quando eu era professor de filosofia, um aluno, no meio de uma aula sobre um assunto de natureza eminentemente filosófica, ele lá de trás, professor, eu olhei, pois não, para que serve o Espiritismo? Eu tomei um susto, porque eu nunca tinha ouvido alguém perguntar dessa forma. Ele queria uma utilidade prática, como se ele mesmo dissesse assim, para que isso? Não serve para nada. Só que eu não estava falando sobre Espiritismo. O assunto não estava em pauta, mas ele certamente sabia que eu era espírita. Então quis me colocar ali na berlinda, ter que dar uma resposta que talvez servisse de desprezo, menosprezo, né? Aí eu me calei, respirei fundo e disse, eu posso responder a você na próxima semana? Porque eu não tinha uma resposta pronta. Eu precisava pensar, porque a pergunta era inusitada. E fui pensar, claro. Tinha várias respostas como essas. Serve para isso, serve para aquilo. E para responder, eu fui fazer uma retrospectiva da minha vida. Isso foi em 1986, mais ou menos. Eu fui fazer uma retrospectiva. Eu tinha 31 anos. Fui pensar o que o Espiritismo fez comigo.
15 anos estudando, o que fez comigo? Porque a utilidade deveria ser a partir do que aquilo tinha provocado na minha vida e não o que era na teoria. O que provocou em mim? E as nossas respostas devem começar a partir de uma perspectiva pessoal. Não é o que está escrito no livro. O que fez comigo? Mas o que fez comigo de uma forma séria e não por um desejo que fosse assim. Se eu dissesse que o Espiritismo era transformador, serve para transformar o ser humano numa pessoa melhor, isso seria muito pequeno. Por quê? Porque qualquer outra filosofia que propõe o bem leva as pessoas a se tornarem melhor. Mas se é o Espiritismo, tinha que ser algo diferente. Alguma coisa que teria que ser diferente. Se eu dissesse que o Espiritismo serve para a gente fazer caridade para os outros, as outras religiões também fazem caridade. O Espiritismo tem uma proposta singular. E aí eu fui ver o que aconteceu comigo. E é importante que você entenda que o que você está definindo tem que ter acontecido em você. Porque se não aconteceu em você, não serve. Não serve. Não é mais uma religião. Não é mais uma filosofia. O que tinha acontecido comigo? Bom, eu era engenheiro. Tinha entrado na faculdade, estudado engenharia, tinha entrado na faculdade, estudado filosofia, ainda não tinha estudado psicologia. O que tinha feito comigo? Redirecionado o meu horizonte. Meu horizonte era viver 80 anos, ter sucesso profissional, ter sucesso financeiro, ser bem-sucedido ao constituir uma família, ajudar as pessoas e ter uma vida espiritual melhor. Esse era meu horizonte. O que o Espiritismo fez comigo? Ampliou este horizonte. Deslocou o sarrafo de um lugar para outro. Isto é, a linha a ser ultrapassada, que é o sarrafo do sujeito que vai salto em altura, né? Aquilo chama sarrafo, aquela madeira, aquela trave, né? Tirou dali e botou lá em cima. O seu horizonte é outro horizonte. Vai um pouco do que, acho que foi, qual é o seu nome? Laís falou. Ou foi Silvana, mas eu vou explicar. A questão que o Espiritismo leva é para um outro horizonte. É como se você visse uma estrada que termina ali. Antes, quando você entra em contato e absorve, você não vê mais onde termina a estrada. O horizonte é outro. Tudo isso que eu queria para mim, bem-sucedido profissionalmente, bem-sucedido financeiramente, família, ajudar as pessoas, tudo isso era fácil, muito fácil. Uma vez alcançado, acabou. É só isso? A viver é só isso? Não, a vida tem muito mais complexidade do que você galgar esses pequenos horizontes que para muita gente é dificílimo, mas para mim foi muito fácil, né? Digo para mim foi muito fácil, não por vaidade nem por arrogância, mas porque de fato aconteceu. Mas aconteceu, eu já era espírita. Mas o horizonte não era esse, o horizonte era outro. Eu tenho projetos
de longo prazo, 500 anos, 1000 anos. O projeto é mais amplo, mais ambicioso. O limite deixou de ser a morte do corpo. Deixou de ser esse limite. Tá, vai morrer o corpo, vai viver, vai renascer, então vai ultrapassar as convenções de horizontes que a gente procura, como, por exemplo, o Espiritismo é para eu descobrir minha missão aqui. Não é para isto. Isso é muito pouco. Então, fui para a sala de aula na semana seguinte para dar resposta ao aluno. Para minha surpresa, a minha aula foi transferida da sala para o auditório. E se reuniram várias turmas para ouvir a minha resposta, para minha surpresa. O auditório estava cheio e eu coloquei que o Espiritismo ampliou ou serve para ampliar os horizontes existenciais do ser humano, para além de uma vida, para além de um corpo, para além de uma reencarnação. O Espiritismo serve para oferecer ao ser humano a consciência de que ele é dono do tempo, do espaço e de si mesmo. O tempo é seu, o tempo é infinito, o espaço é seu, porque ele também é infinito, e você tem a propriedade de si mesmo. Serve para isso. Aquilo que foi colocado como ser espírito, a consciência de ser espírito. Mas essa consciência tem uma função para ampliar os horizontes existenciais. Para que você programe sua vida no longo prazo. O curto prazo é esta vida. O médio prazo é esta vida e depois da morte. O longo prazo é para sempre. Queira coisas para sempre, não para o além, para sempre. Para isso serve o Espiritismo. Não é uma religião de salvação. Não é. Você quer se salvar? Procure as religiões que oferecem salvação. O Espiritismo oferece um abismo para que você preencha, pule, salte e voe. E não o conforto de dizer, peraí, está doendo? Eu vou rezar. Estou sofrendo? Eu vou rezar. Estou em risco? Vou rezar. Preciso de um emprego? Vou rezar. Preciso de uma mulher ou de um marido? Vou rezar. Preciso arrumar minha cabeça? Eu vou rezar. O Espiritismo não é para isto. Não é para você se acomodar num sistema de crença limitador, num sistema completamente arcaico, antigo, ultrapassado. Por isso o declínio da religião, porque só tem a oferecer salvação. Salvar de quê? Se você é espírito, vai salvar de quê? Se você é imortal, ou você acredita que a imortalidade é para você terminar uma encarnação e ir para um lugar onde tem fogo e ficar ali sendo queimado, vivo no inferno. É para isso? Não é para isso. Isso nem existe. Para que serve? Serve para você apropriar-se de um outro horizonte existencial. Apropriar-se do tempo, do espaço e de si mesmo, como espírito imortal. Entenderam? Ou não? Alguma pergunta? Se tiver, levante o braço. Não fiquem calados. Agora eu tenho que dizer calados, porque apareceu um legítimo representante da espécie
solitário representante da espécie ali. Bendito sois, porém cuidado. Você está sozinho aí, viu? Qualquer coisa que você disser poderá ser utilizado contra você. Então, fique quieto. Vamos ver aqui se eu consigo passar. Não estou conseguindo passar. Por quê? Por quê, Rodrigo? Esse bicho não passa. Ó, ele tá funcionando aqui, ó, tem a luzinha, mas não passa. Agora, olha o que é o Espiritismo. É a doutrina que trata da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo material. Espiritismo tem que ter espírito. Tem que ter espírito, tem que ter mediunidade, relações com o mundo material, influência espiritual. Espiritismo sem espírito não existe. Então você vai lidar com pessoas que faleceram, pessoas que retornaram a uma origem, pessoas que vão voltar. Espiritismo é isso. Ah, Adenauer, minha mãe morreu, há 4 anos eu estou com saudade. Por que você não fala com ela? Ah, não, eu tenho medo. Mas como assim você tem medo? De quê? Ah, esse negócio de espíritos. Quer dizer, isso ainda é tratado de uma forma infantil. Infantil, eu tenho medo. Se a pessoa estivesse no corpo ali, você não teria medo. Quer dizer, só porque a pessoa está sem um corpo, você tem medo? Está igual a criança que tem medo de escuro? Tem medo de ir na cozinha porque está escuro? Tem medo de ir na área de serviço porque está escuro? Então, esta ignorância que a maioria tem, o Espiritismo veio para retirar essa ignorância. Você poder dialogar frente a frente, seja vendo, seja ouvindo, seja sentindo, com pessoas que já deixaram o corpo. A maioria tem medo de espíritos porque acha que tem muito espírito mau. A maioria não é má. Quantas pessoas aqui, vocês acham, que percentual de pessoas são más? 10%, 20%, 30%, 50%, 80% das pessoas aqui? Quanto por cento? Quanto por cento, dona Micheline? 10%. Quanto por cento, Paloma? 10%? 0%? Quanto por cento? Qual é o seu nome? Luciane, Luciane. acredito também em 0%. 0%. Pois é. Então eu vou dizer a você que 100% dessas pessoas são más. 100%. Todos vocês são pessoas más. Quanto por cento então tem de pessoas boas aqui? 100%. Porque o ato mal é humano. É humano. Nós somos, a depender das circunstâncias, capazes de muita coisa que condenamos nos outros. Mas somos capazes, depende da circunstância. Micheline é capaz de matar uma pessoa? Claro que sim. É óbvio. Ela acredita que não. Você acredita, eu tenho certeza que é. Todo ser humano é capaz de matar. Micheline é capaz de roubar? Acredito que não. Olha, olha. É uma santa. É capaz de roubar. Adenal é capaz de matar, é capaz de roubar. Agora, eu não mato, eu não roubo, mas sou capaz. Se eu tivesse com fome e você deixar uma comida sobrando na janela, eu passo, pego e como. Isso é roubo. Ou você não? Ah, agora é ladra, então.
Mas agora você já acredita ou tem certeza que é? Em defesa de uma criança, um filho, tal, eu mataria uma pessoa? Mataria sim, se for a única alternativa para defender a vida de uma criança, mataria sim. Mas não faço isso, nunca foi preciso. Nós temos que ter essa consciência que nós somos pessoas, seres humanos, capazes de tudo que um ser humano é capaz de fazer. Depende das circunstâncias. Então, o que é que tem de pessoas depois da morte? Seres humanos, que a depender das circunstâncias fazem o bem, a depender das circunstâncias fazem o mal. A grande maioria faz mais o bem do que o mal. A grande maioria. Como nós aqui. 24 horas por dia nós estamos fazendo mal? Não. Mas de vez em quando a gente pensa numa maldade, o que é natural. Então, desencarnados são pessoas, mas a gente tem medo porque acha que vai nos prejudicar. É muito raro um espírito prejudicar, um desencarnado prejudicar uma pessoa. Muito raro. Mas vocês aprenderam? Não. Tem obsessores. Porque só pensa naquilo, só pensa nisso. Não. Tem muita gente boa que está junto de você, que participa da sua vida e não está te prejudicando, mas você tem medo. Se você chega no centro da cidade, aqui em Salvador, no Pelourinho, e pede uma informação, onde fica a Barra, tem 10 pessoas. Você acha que essas pessoas não lhe dariam essa informação? A maioria daria essa informação. Isso é um ato bom. Então, a maioria faz o bem. Agora, se você vai com uma intenção de prejudicá-las, você trará à tona a maldade do outro, claro, né? O Espiritismo lida com espíritos. Você veio aqui para lidar com espíritos. Você vai aprender que na sua casa tem espíritos. Você vai aprender que andando de carro tem espíritos. Os espíritos são pessoas que fazem parte da nossa vida. E a grande maioria, mais de 90%, não é 10%, é menos. Talvez chegue a quase zero, mas não é zero. A grande maioria está ali para lhe ajudar. Oferecer ajuda porque tem saudade, sente falta. Sente muita falta do convívio, da energia, daquilo que experimentaram. Então, a maioria que está próximo da gente quer fazer o bem. O Espiritismo é uma doutrina que trata da origem e destino dos espíritos, nós, e das relações quando estamos desencarnados com quem está encarnado. Alguma pergunta? O Espiritismo, ele é confundido com mediunismo. O candomblé é uma religião mediúnica, mas não é espiritismo. A Umbanda é uma religião mediúnica, mas não é espiritismo. O catolicismo é cristianismo. O espiritismo também adota o cristianismo, mas espiritismo não é catolicismo. Então, precisamos revisitar o conceito do que é o espiritismo, porque nós espíritas, fomos muito acusados de seitas do demônio, de bruxarias, de muita coisa negativa, e ficou uma imagem ruim lá atrás. Mas agora, século XXI, o espiritismo é uma doutrina que liberta. Quem foi que falou em libertação? Que liberta, né? Alguém falou, eu não me lembro. Paloma, né? Liberta de quê? De crendices, de medos, né? De conceitos inadequados. Alguém chegou para mim e disse, o Espiritismo condena a Bíblia. Como assim? A Bíblia condena o Espiritismo. Como assim a Bíblia condena? A Bíblia está lá. Eles me mostram aí. Aí a pessoa evangélica foi no carro, pegou uma Bíblia, está lá escrito, condena o Espiritismo. Meu amigo, quando é que a Bíblia foi escrita? 3.500 anos antes de Cristo.
Quanto tempo tem o Espiritismo? 160 anos? Então, como é que poderia um livro escrito há não sei quantos mil anos condenar uma coisa que é nova? Você não está vendo que isso foi adulterado? Alguém botou lá escrito Espiritismo, nem existia a palavra. Mas vamos admitir que existisse a palavra, existisse o Espiritismo desde lá, e a Bíblia condenar. E daí? Qual o problema? Uma religião condenar outra, isso é muito comum, nem por isso é a certa ou está errada, porque é apenas um livro. Só que para o adepto daquela religião, a Bíblia é uma coisa sagrada, mas eles consideram sagrados. O livro dos Espíritos não é um livro sagrado, é um livro como qualquer outro. A Bíblia é um livro como qualquer outro. Sem desmerecer, sem inferiorizar. Mas é um livro. Ah, mas ali é a palavra de Deus. Como assim, palavra de Deus? Então Deus tem uma palavra? Fala, é. Aquilo é a tradição daquela religião. Pode condenar. Como se condenou o candomblé? Por que condenar o candomblé? Ah, porque não é cristão. E tem que ser cristão? Todo mundo tem que ser cristão? Tem que ser cristão, Micheline? Todo mundo? Tem que ser católico, todo mundo? Tem que ser espírita, todo mundo? Tem que ser budista, todo mundo? Não. Religião é uma coisa livre. E cada uma prega seus conceitos e eles não estão certos nem errados. São conceitos adequados àquele sistema, àquela religião. Então, por que os católicos lá atrás condenavam o candomblé? O candomblé está errado? Não. Então, deixa a Bíblia, se é que condenar isso, condenar aquilo. É apenas um livro. Com todo respeito, eu não estou desrespeitando porque não estou dizendo que está errado ou que é inadequado, não é sagrado para nós espíritas, como não é sagrado para o candomblé, como não é sagrado para o budista, é apenas uma nomenclatura. Espiritismo trata de espíritos. Veio aqui, foi para lidar com espíritos, para se perceber espíritos e para conversar com espíritos, aprender a fazer isso em casa, na rua, no trabalho, no centro espírita, em qualquer lugar, porque são pessoas. O Espiritismo surgiu em 18 de abril de 1857, portanto tem 164 anos, né? Não é isso? 1857 para 2021, 164 anos. Foi lançado um livro chamado O Livro dos Espíritos em Paris. Vamos ver a história desse movimento chamado Espiritismo. Um professor, de nome, está ali ele, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Allan Kardec, que é o pseudônimo dele, um professor, Hippolyte Léon Denisard Rivail, foi convidado por um amigo a conhecer um movimento em Paris chamado Mesas Girantes. O que eram as mesas girantes? Numa sala, eles colocavam uma mesa bem pequena, de madeira, menor do que essa cadeira, uma mesinha, aquelas mesinhas de centro, pequenininha, né? Bota uma toalhinha, bota um jarro, com 3 pernas, numa sala que devia ter o tamanho desse tablado aqui, ó, desse palco, uma sala desse tamanho, as cadeiras em volta, encostadas na parede, como se fosse esse salão menor, né? Vocês aí nas paredes, as cadeiras encostadas, e aqui no meio, sozinha, a mesinha. Desse lado daqui, o alfabeto, bem grande. A, B, C, D, até a última letra do alfabeto.
Do lado de cá, os números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, desse lado da sala, a palavra sim, e lá a palavra não, a mesinha no meio. Entenderam? E os assistentes sentados em cadeiras, encostados nas paredes. A um dado momento, alguém dirigia isso, invocava Deus, fazia uma prece, uma oração, a cadeirinha começava a saracutear a mesa, a saracutear na sala, sozinha, sem ninguém pegar. E tinha uma pessoa Itarumã. Que nome é esse? Por que não bota um nome mais fácil, Adenauer? Itarumã. Olha o nome dele, Itarumã. O que significa Itarumã? É o quê? Pedra Verde. Retado. Então, uma pessoa escolhida, Tarumã, você vai anotar. Ele se levantava, ficava aqui na frente, isso na sala, né? A sala pequena. Ele se levantava com uma pena apoiada numa mesa alta e anotava todas as letras onde a mesinha tocava. Letras, números, a palavra sim, a palavra não. Ele anotava tudo. O dirigente dessas mesas girantes fazia uma pergunta: como é seu nome? E aí a mesinha ia lá, tocava ali, aí, e Tarumã anotando. Quem é você? Você fazia o quê? Profissão. Fazia várias perguntas à mesa. E a mesa saía. Isto era comum em Paris na década de 50 do século XIX. Mesas girantes. Um dia, 1854, um amigo de Hippolyte Léon Denisard Rivail convidou ele para assistir uma sessão dessa. Ele foi. Tinha 50 anos, em 1854. Ele foi. Assistiu aquilo e saiu dali intrigado. Como isto é possível? Uma mesa não tem nervos para pensar, não tem cérebro. Como poderia estar respondendo a perguntas com respostas que eram conferidas? Algumas respostas ninguém conhecia ali. Quer dizer, não extraía do inconsciente das pessoas. Ele saiu dizendo: olha, eu não acredito nisso porque uma mesa não tem nervos para pensar. Mas não pesquisou. No ano seguinte, em 1855, ele foi de novo a uma dessas sessões, não a mesma, mas já levou algumas perguntas preparadas. Perguntas tipo assim: o que está acontecendo na rua tal, número tal, quem está lá na casa? Naquele momento. Para saber se esta pessoa, este ser, poderia se deslocar, trazer informação que ele iria checar com a pessoa que ele já tinha combinado estar lá naquela casa. E aí, a mesinha respondia o nome da pessoa, o que estava fazendo naquela hora. Então ele começou a levar perguntas. Perguntas. Fez 1.019 perguntas ao longo de 1 ano e meio, frequentando mesas girantes, grupos que se reuniam para conversar com espíritos, e publicou num livro de perguntas e respostas chamado Livro dos Espíritos. Aí nasceu o Espiritismo. Não existia Espiritismo antes disso. Existiam fenômenos mediúnicos, mas não uma doutrina. Um conjunto de ideias, informações, surgiu em abril de 1857. O que acontecia
nessa época na Europa. Momento histórico. Iluminismo. O que é iluminismo? Um movimento que começou no século XVIII, XVII e XVIII, de distanciamento da fé e crença na própria luz do ser humano, no próprio saber oriundo do ser humano, o iluminismo. Distanciamento da religião. O que é que acontecia? O positivismo, o nascimento das ciências. Observação e experimentação. As ciências nasceram na França, ou as ideias positivistas, século XIX, 1836, 1840, a constituição das ciências. Várias ciências surgiram nessa época. O marxismo, sim, aqui contra a religião, positivismo, ciência contra a religião. O marxismo, 1848, Marx e Engels, expulsos de Paris, porque não poderiam ali divulgar suas ideias, foram para a Bélgica e lá divulgaram o Manifesto Comunista, que estava escrito bem claro no início do manifesto: a religião é o ópio do povo. Surge um movimento a favor das classes operárias contra a religião. Terceiro movimento contra a religião nessa época, marxismo. E quarto, o evolucionismo de Charles Darwin, que dizia que o ser humano não surgiu do sopro de Deus, mas sim do macaco. As espécies geraram espécies cada vez mais complexas, contrariando a religião. Tudo isso contrariava a religião, nascia o Espiritismo. Vingou até o final do século XIX. Depois começou a declinar. Por quê? Por que o Espiritismo caiu na Europa? Porque a Europa é um continente que sofreu muito por causa da religião. Muito. A Idade Média deixou marcas profundas na Europa, marcas de terror, perseguição, inquisição, muito sofrimento, muitas mortes, muitas torturas. Então a religião não foi bem-vinda. O Espiritismo, como religião, não foi bem-vindo. E tem mais. Só quem tinha acesso àquela cultura que o Espiritismo trazia eram pessoas que tinham um certo saber, um certo conhecimento, e a população era inculta, declinou. Porém, final do século XIX, as obras espíritas foram traduzidas para o português e vieram para o Brasil. Já se praticava o espiritismo aqui, porém nas classes mais altas, só quem sabia ler o francês. Não se sabia nem ler o português, a população aqui no Brasil era muito menos culta do que na Europa. Só quem lia o francês eram os intelectuais. Se praticava a mediunidade, mas não se praticava o espiritismo quanto doutrina. Quando foi traduzido para o português, o ensino do espiritismo se disseminou no final do século XIX. Veio o século XX, o número de centros espíritas começou a aumentar no Brasil. Declinou na França, aumentava no Brasil. De tal maneira que hoje, nós somos a nação do Espiritismo. O Espiritismo se transformou numa religião brasileira. Você vai na Alemanha, o Espiritismo na Alemanha é praticado por brasileiros.
Você vai no Japão, brasileiros. Vai na França, brasileiros. Vai na Bélgica, brasileiros. Vai nos Estados Unidos, brasileiros. Então, é uma religião brasileira. Qual a causa disso? Por que que o Espiritismo vingou aqui? Alguém poderia me dizer? Por que não vingou lá onde era a terra de Allan Kardec, já que nasceu na França a doutrina espírita? Por que a doutrina espírita vingou no Brasil? Nós temos mais de 10 mil centros espíritas. Salvador tem mais de 200. Tem uma rua aqui, tem 3, na mesma rua, centros espíritas. O segundo país que tem mais centros espíritas é Portugal. Tem perto de 120. Só Salvador tem mais de 200. Por que Portugal tem 120? Por causa da língua. Só por causa da língua. Porque você chega na Espanha, pouquíssimos centros espíritas e a maioria dirigida por brasileiros. Por que o Espiritismo vingou no Brasil e não em outras partes do mundo? Alguém sabe? Ninguém sabe. Olha, se eu perguntar isso às crianças da creche ali, elas respondem. E vocês não sabem. Por que vingou aqui? Na palestra eu assisti a palestra. Ah, Você fala da Constituição Étnica, né? graças ao negro, graças ao índio, Da formação do povo, né? do É a povo. mistura do negro, índio, branco. A mistura de 3 etnias. Nós somos o único país do mundo que é oriundos da mistura de 3 etnias. O europeu chegou aqui, misturou-se com o índio. Logo no começo do século XVI, em meados do século XVI, os primeiros escravos negros passaram a vir, que se misturaram com os índios, com o europeu, e que se misturaram entre si. Todo mundo aqui tem um pé na cozinha, na área de serviço, em tudo quanto é lugar. Brasileiro não é uma etnia pura. Felizmente, nós somos a mistura de etnias. Somos negros, somos índios, somos brancos, somos tudo. E aí, onde é que o Espiritismo casa com isso? O negro veio para o Brasil e trouxe o DNA mediúnico. O índio já tinha as práticas místicas, mediúnicas. O europeu só se associou aqui para trazer um tempero. Graças à mediunidade que aflora no povo brasileiro, o Espiritismo vingou aqui. Se não fosse isso, a gente estava igual à Europa. Quer dizer que você assistiu a aula, não foi? Ou eu pensei que era inédito, que ninguém ia saber. Perguntas? Mas o que eu fiquei pensando também, assim, a relação também nossa, aqui do povo brasileiro, com a religiosidade. Liga o microfone. Tá ligado? Ah, Tá não. é isso, não. Tá não. Tá sem pilha. A relação também, acho, do povo brasileiro com a religiosidade, que chega a ser um pouco diferente do povo europeu. Porque, assim, você vê as camadas mais populares, elas são bastante religiosas. E eu acho que, não sei se disseminou muito também nessa camada, a questão do espiritismo, ou como, assim, como é que diz, do milagre. Não sei, eu acho que também envolve também isso, não? Não. O Espiritismo ainda é uma religião de elite. Ainda é. O pobre vem para o centro espírita para buscar ajuda material. Nada contra. Um ou outro fica, um ou outro estuda. Mas observe que, não aqui pelo Harmonia,
Mas se você for nos 200 centros espíritas Salvador, como eu já visitei quase todos, a maioria que adere tem uma certa cultura, porque o espiritismo carrega muito na exigência do estudo, Dá o pão, mas quer que o sujeito aprenda a pescar, a construir, a fabricar. Dá o peixe, mas quer que você pesque. Então, se você sair do espiritismo e olhar para a sociedade brasileira, o evangélico, que é uma religião que ascendeu bastante, o católico, eles são místicos. Pergunte se acredita na reencarnação. 80% acredita, mas não se diz espírita, porque o fato de aceitar o retorno não quer dizer que a pessoa seja espírita. Pergunte se a maioria acha que tem espírito, que espírito mau. A maioria acredita que existe espírito mau que prejudica, como pela mediunidade. Vá na Igreja Universal, você vai ver lá, sessão de descarrego. O que é? Um médium que vai lá e recebe, entre aspas, um demônio. Entre aspas, né? Porque não é demônio. Então, a mediunidade está ali presente, mesmo onde não é espiritismo. Mesmo onde não é. Nós somos uma sociedade mística. A sociedade brasileira é mística. Todo mundo tem uma crençazinha, todo mundo tem um arrepiozinho, todo mundo tem uma expectativa de que tem alguém ali no ambiente. Mas você vai para o alemão, não tem negócio de ter alguém ali, não tem mística nenhuma, não acredita em nada disso. O europeu em geral não tem, o europeu, o asiático, vai lá na China, não tem negócio de espírito, não. Não são místicos. Nós somos místicos por causa dessa mistura, por causa desse bendito DNA negro, negro e índio. Nós temos essa, está na constituição desses corpos, né? Ainda bem, porque senão a gente não teria essa facilidade de conexão mediúnica. Eu li uma vez um livro de um americano, ele já faleceu, chamava Billy Milligan. Billy Milligan. Ele faleceu, deve ter uns 4 ou 5 anos. Ele viveu até 61 anos de idade. Teve um filme que conta um pouco da história dele. Se eu não me engano, o nome do filme é Fragmentado. Se eu não me engano. Ele lidava com 30 e tantos espíritos que influenciavam ele. E às vezes ficava 1 ano, 2 anos usando o corpo dele. Ele foi preso algumas vezes por causa de certos espíritos que usavam o corpo dele e ele fazia besteira, né? O espírito. Ele fala de espíritos desencarnados, você vê que a sociedade americana que ele coloca como de desencarnados não tem nada a ver com a sociedade brasileira de desencarnados. Aqui os desencarnados fazem uma religião, fundam a religião. Uma cidade religiosa. Lá não é uma cidade religiosa, é uma cidade pragmática, de saber, de cultura, mas não tem religião. Para a gente ter ideia de que desencarnado não é tudo anjo, santo, demônio, obsessor, mentor, guia. São pessoas, seres humanos. Das mesas girantes, Hippolyte Léon Denis Rivail, numa das conversas com pessoas desencarnadas, soube que ele tinha sido um sacerdote druida na Gália Francesa, que tinha esse nome. Como ele era um professor conhecido, o que ele produziu vindo dessas perguntas e respostas, ele assinou com o nome de Allan Kardec. Então, Allan Kardec é só um pseudônimo de Hippolyte Léon Denis Rivail, que era um professor, tradutor, que estudou na Suíça, sabia o alemão, o francês que era francês, o inglês, o espanhol. Ele não era poliglota, mas ele sabia algumas línguas e trabalhava como professor e como tradutor. E ele, então,
passou a adotar esse pseudônimo de Allan Kardec. Diga. Fale no microfone, só para a gente ouvir melhor você. Isso aí na gravação. Para vocês saberem, nós não estamos transmitindo a nossa reunião. Antigamente a gente transmitia, tá? Nós estamos gravando, mas não estamos transmitindo. Pode perguntar, por favor. Curiosidade. Em algum momento, esse processo da mesinha, ele virou ou aconteceu num copo? Você Por que a esperta, pergunta? né? Porque quando eu era criança, existia uma reunião com meus amigos que fizemos isso. Eu não tinha consciência do que era. Mas vamos fazer aqui na mesa que o copo anda só. Aí botou as letras, botou assim, exatamente como o senhor descreveu. Pois é. E aí tinha um copo de água parado e tinha um copo vazio, emborcado. E a gente ficava com o dedo em cima, sem tocar, mas o copo ia. E respondia o que a gente perguntava. Tá vendo? Aí, em determinado momento, o copo quebrou, a gente não sabia como finalizar, né? O copo quebrou e aí todo mundo foi para casa com medo, porque o espírito não saiu do copo, ficou ali no copo. Foi mesmo? Ou saiu do copo porque o copo quebrou e ia atrás de alguém. A gente não tinha noção. Qual é o seu nome? Bárbara. Bárbara. Realmente, as mesas girantes evoluíram para reuniões domésticas em volta de uma mesa maior, onde as pessoas davam a mão e um médium se comunicava, ou evoluíram para uma cestinha que se colocava em cima da mesa e essa cestinha indicava as letras, evoluiu para uma cestinha com uma pena que tinha um tinteiro que molhava e essa pena escrevia sozinha. Evoluíram para um médium pegar a pena e ele mesmo escrever. Evoluiu também para, hoje, o médium usar direto o computador para escrever. E a tábua Ouija é uma síntese ou um similar das mesas girantes que se fazia com o copo. Dá certo, os espíritos também se comunicam daquela forma. Mas, às vezes, ocorria esses momentos assim de tensão, de ansiedade, e que as pessoas ficavam com medo porque iam brincar. E saía todo mundo com medo. Se não brincasse, se perguntasse coisas sérias, iria obter respostas sérias. Nada contra, então, a brincadeira do copo, desde que você faça com algum objetivo, né? Aparecerá algum espírito ali para se comunicar. Né? O que mais? Então, o Espiritismo tornou-se uma religião brasileira. Eu já saí do Brasil para fazer palestras em várias partes do mundo, sempre para brasileiros. Algumas vezes fui fora de centros espíritas fazer palestras que precisei de tradutor, porque a plateia era mais de nativo do que de brasileiros. Aí tinha que ter tradutor. Mas é muito raro você sair para falar para não brasileiros. Esses são os livros trazidos, escritos por Allan Kardec. O primeiro, como eu disse, o Livro dos Espíritos, 1857, 1019 perguntas e respostas que trazem a doutrina do Espiritismo. O que é a doutrina? Um conjunto de princípios. Existem espíritos, existe a dimensão espiritual, existe corpo espiritual, existe um bocado de coisa. Então, aqui está o livro que traz a filosofia do Espiritismo, 1857. 4 anos depois, 1861, Allan Kardec, reunindo dissertações de espíritos, compilou e escreveu o livro dos médiuns, um guia para quem vai lidar com a mediunidade. Em 1864,
Allan Kardec, seguindo a orientação dos espíritos que trouxeram os ensinamentos que estão aqui, as orientações que estão aqui, resolveram analisar o Evangelho de acordo com o Espiritismo. E não o inverso. Não é o Espiritismo à luz do Evangelho, não. É o Espiritismo analisando o Evangelho. Submetendo ao crivo do Espiritismo o conteúdo do Evangelho. O que é Evangelho? Boa Nova. Isto é, o Novo Testamento, não é a Bíblia. Não é a Bíblia. A Bíblia tem duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento é a história do povo hebreu. Novo Testamento é a partir de Jesus. A Bíblia tem esses dois livros. O Espiritismo analisa algumas falas de Jesus contidas no Novo Testamento. Algumas. Esse livro foi publicado em 1864. O que aconteceu com esse livro? Foi um escândalo. Foi uma ousadia. A Europa era eminentemente cristã, evangélica de um lado, católica de outro. Protestante de um lado, católica de outro. Vem o Espiritismo, uma formiguinha, analisar o Evangelho. Uma revolta da igreja contra o Espiritismo, que queimaram livros espíritas em praça pública. Arrogância religiosa contra uma formiguinha chamada Espiritismo. O que acontece se você tem medo de uma barata? Você transforma a barata num monstro, muito maior do que você. O que acontece se você tem medo de uma formiga? Você transforma a formiga maior do que você. A gente tem medo de cobra porque a gente dá a ela um poder muito grande. Quando a igreja queimou livros espíritas em praça pública, transformou o espiritismo num rival, à altura do gigante. O gigante estava morrendo. Então, os livros espíritas passaram a ser procurados mais do que antes, quando queimaram em praça pública. É igual a você. Aquelas revistas, revista Playboy, antigamente era em volta fechada, né? Todo adolescente, homem, tinha curiosidade de saber o que tinha ali. Queimou, se queimar, então, a curiosidade seria maior, né? A curiosidade quanto ao conteúdo do Espiritismo passou a ser muito grande na Europa, mas não o suficiente para fixar-se lá. Diga. Você disse que no Evangelho, você frisou bem, né? Algumas passagens da Bíblia. Essa escolha é feita, são ensinamentos morais de Jesus? No Evangelho você fala... Isso, no Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. Isso. Se tem o quê? Você disse que foi feito um recorte, não se analisa tudo. Exatamente. Esse recorte é feito como? Essa escolha dessas passagens? Essa escolha foi eminentemente moral. Moral. Uma análise da moral cristã contida em algumas falas de Jesus. Esse foi o objetivo. Isso aí serviu para selar o Espiritismo como religião. Em 1865, Allan Kardec publicou o livro O Céu e o Inferno, mostrando o que era o céu e o que era o inferno. Que o céu e o inferno eram estados de consciência e não locais. Depoimentos de espíritos, pessoas desencarnadas que achavam que estavam no céu. Depoimentos de pessoas desencarnadas que achavam que estavam no inferno. E que não tinha nem céu nem inferno. Onde é, por exemplo, aqui na Terra, onde é o céu? Aqui. Onde é que vocês acham que é o céu? Alguém sabe? Não sabe onde é o céu? Fica aqui em Piatã, minha casa. É o céu. Minha casa é o céu. Onde é o céu para você, Michele? Onde tem praia. Onde é o céu para você, Paloma? A casa dela.
Isso é o céu. Onde é o inferno? Para mim, o inferno é atrás do trio elétrico. Aquilo é o inferno. O que é inferno para você? O que é? É quando você não está bem, isso é o inferno. Então, depoimentos de espíritos dizendo o que passava, o que sentiam. Isso é que é céu e inferno. Então está nesse livro, Céu e Inferno. E antes de desencarnar, Allan Kardec publicou esse livro, A Gênese, onde ele vai explicar cientificamente, de acordo com a ciência da época, o que eram os milagres, os fenômenos astronômicos, de acordo com o Espiritismo. Desencarnou Allan Kardec no dia 31 de março de 1869, aos 65 anos, de um aneurisma na porta de casa. Ao chegar em casa, ele teve um rompimento de um aneurisma e desencarnou, né? E aí, em seguida, em 1869, quase no ano seguinte, antes de um ano, foi publicado um livro chamado Obras Póstumas, onde tem muitos escritos dele que não tinham sido publicados. Então, o Espiritismo contempla esses 5 livros. Se alguém disser a você, eu sou contra o Espiritismo, mas eu não li nenhum desses livros, você está brincando. Não vou acreditar em você. Você é contra uma coisa que você não conhece? Conhece? Não conhece. Então você não sabe o que é. Vai ler, vai estudar, aí você pode debater. Uma vez uma mulher foi lá no centro, lá no Joana de Ângeles, assistiu a uma palestra minha e foi com o filho dela, um jovem, 20 e poucos anos. Terminei a palestra, ela veio falar comigo, ela disse, esse aqui é meu filho, falando de tal. Fale para ele, prove para ele que espírito existe. Aí, quando eu ia dizer alguma coisa para o rapaz, ele disse, olha, não adianta você vir falar negócio de espíritos, não existe, porque a ciência falou um bocado de coisa contra. Eu quase acreditei. Fiquei assim. Aí eu fiquei calado, porque ele falou tanta coisa assim contrária, né? Não disse nada. Aí a mãe dele disse, não, diga alguma coisa. Eu olhei para o rapaz e disse, morra. Toma banho, que eu não tenho que estar aqui convencendo ninguém. Você quer ter uma ideia do que acontece? Morra. Vou ficar preocupado em convencer uma pessoa, olha, a vida continua. Não acredito. Morra. É só isso. Não tem outra forma. Palavras, argumentos, não. Não sou eu que vou convencer ninguém de nada. Você quer estudar, conhecer, tire suas próprias conclusões. Tire. O Espiritismo não está aqui para arranjar adeptos crentes. Eu acredito. Eu assisti uma palestra, passei a acreditar. Não vale nada isso. Vai estudar e vai experimentar ser espírito. Não é uma crença. Entendeu, Michele? Não é uma crença. Não acredite, sinta. Sinta que você é espírito. Sinta que esse corpo é um instrumento. Sinta que você usa esse corpo. É o outro, Adenauer. Eu detesto gay. Peraí, como assim? Só porque você está num corpo masculino, você acha que você é exclusivamente homem? E as encarnações como mulher? Já pensou você de ser usando saia e tal? Deus me livre nada. Já vivemos vários papéis, homo, héteros, isso é do espírito. Qualquer preconceito é não entender o que é ser espírito. Entendeu, Micheline? Espiritismo não tem negócio, acredite. Conceitos fabricados, né? Não. Lidamos com realidades. É porque é. Experimente, conheça, veja em você.
Em você. Não é porque eu disse que vi um espírito, vai dizer, poxa, se ele viu, é porque existe. Não. Não sou eu a referência. Não é ninguém a referência. A referência será você. Você é a sua referência. Você que vai sentir. Você que vai experimentar. Isso é espiritismo. Perguntas? Nem os túmulos são silenciosos. E vocês estão calados? Bendito sois. Alguma pergunta? Não? Oi. A leitura dos livros espíritas necessariamente deve ser nessa sequência. Comece por aí. Não comece por um livro meu, não comece por um livro de A, de B ou de C. Comece por aí, pelo livro dos espíritos. Ah, mas é chato. Porque você é uma pessoa chata, claro, né? A mulher chegou para mim. Não, depois de uma palestra. Por que eu só atraio o homem que não presta? Eu, na lata, disse, porque você não presta. Não, você não entendeu. Você pergunta de novo. Por que eu só atraio o homem que não presta? Porque você não presta, criatura. Ah, mas não dizem que os opostos se atraem? Nada disso. Semelhante atrai semelhante. A qualidade das pessoas que você atrai é a qualidade da pessoa que você é, lógico. Ou você pensa que é diferente? É por isso que eu tenho uma esposa maravilhosa. Maravilhosa, para me aguentar 40 anos. Pode ser maravilhosa, né? 40 anos me aguentando. Conceitos básicos do Espiritismo. Primeiro conceito do Espiritismo, Deus. Deus é uma causa. Causa primeira de todas as coisas, só isso. Tudo que você botar além disso é seu. Deus é amor, é você que está dizendo. Deus é isso, é misericordioso, é você que está dizendo. Deus é a causa primeira de tudo, é o Criador. Pronto, acabou. Deus no Espiritismo é isso. Ah, Deus me protege, é assim que você vê. Para o Espiritismo, Deus é a causa primeira de tudo. Tudo surgiu a partir de uma causa, essa causa se chama Deus. O mais é crença. Crendice. Ato de fé. Entendeu? O que é Deus no Espiritismo é a causa primeira de todas as coisas. A inteligência suprema. Segundo conceito, espíritos. O que são espíritos? Criaturas, pessoas, seres humanos, gente, farinha do mesmo saco. Não tem diferença. Se aparecer um espírito aqui, seja através de um médium, eu sou fulano de tal, anjo, santo, não sei o que lá. Meu amigo, baixe sua bola. Você é uma pessoa. Ah, porque eu fui juiz na terra. Baixe sua bola, não tem negócio de juiz. Ah, porque eu fui isso, fui aquilo. Você é um ser humano. Comece por aí, para a gente conversar. Ser humano. Entendeu, Paloma? Pessoa. Não tem ninguém alado, superior. Pessoa. Ah, mas fulano foi santo na terra. Problema dele. Perdeu uma grande oportunidade de ser gente. Né? Espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. Você é um espírito, você é uma pessoa. Espírito fulano de tal é uma pessoa. Ser humano. Então, sinônimo de espírito, pessoa. Sinônimo de pessoa, ser humano. Ser humano é um espírito.
Espírito não tem gênero. Ser homem ou ser mulher, independentemente da anatomia, é uma questão psíquica e não na essência. Não existem, na essência, espíritos homens ou espíritos mulheres ou espíritos disso ou daquilo. Existem gêneros adotados psiquicamente por nós. Eu posso ser psicamente uma mulher e ter um corpo masculino. Eu posso ser psicamente uma mulher e ter um corpo feminino. E vice-versa. O corpo não define o gênero. Alguma pergunta? Imortalidade. O que é a imortalidade? Imortalidade é você dormir e acordar. É isso. Todo dia você acorda, né? Você tem dúvida que você está acordado? Às vezes você diz, onde é que eu estou? Mas você sabe que você acordou. Você pode não saber onde está. Imortalidade é continuidade do eu. Continua. Desencarnou, você vai continuar pensando. Não pode não saber onde é que eu estou. Mas você sabe que você está pensando porque seu eu continua. Isso é imortalidade, continuidade do eu. Sem dúvida nenhuma. Quando vocês desencarnarem, vocês vão dizer, eu pensei que ia mudar alguma coisa. Eu sou o mesmo. Pois é, o mesmo. Pensando da mesma forma, da mesma maneira, com as mesmas esquisitices, com as mesmas necessidades, com os mesmos desejos. Entendeu, Paloma? Evolução do espírito. O espírito, ser humano, iniciou a sua jornada desde a mônada lá, em que se acoplou um princípio espiritual que estagiou de espécie em espécie, vegetais, animais, até chegar num corpo com um cérebro, com um córtex cerebral. Aí ele passou a ser chamado de humano. Então, o espírito, ser humano, foi um princípio espiritual que estagiou em várias formas da natureza até chegar à condição humana. Isso é evolução. Nunca evolui. Um espírito que desencarne saindo do corpo humano não reencarna num cachorro, num pet. Por quê? Porque não comporta, não tem córtex, não tem como encaixar. É como você querer pegar um copo e querer que o copo entre numa cadeira. Não dá para entrar, não tem lugar para botar, não cabe. Então, o espírito não evolui. Você nunca vai reencarnar num animal, embora você, às vezes, tenha atitudes piores do que a de um pet. Você não. Aqui só tem gente boa aqui, sabe? Evolução é complexidade crescente. Você não evolui porque você se torna uma pessoa boazinha. Você se evolui porque você adquire habilidades de viver. São muitas habilidades, maternais, profissionais, relacionais, morais, éticas. São habilidades que fazem com que você evolua. Quantas encarnações para evoluir? Centenas. Pense que uma encarnação você resolve tudo. É bobagem ficar pensando que uma encarnação você vai ficar perfeito, perfeita. Não consegue. Deixe de querer ser perfeita, ou perfeito, desculpe o espécime ali raro. Queira ser humano. Quem falou em humanizar? Alguém falou em humanizar. Falou de novo, você tem todas. Né? Queira ser humano. Não queira ser perfeito. Queira ser uma pessoa que lida com pessoas e não exige perfeição de ninguém. Mediunidade, uma faculdade que todo mundo tem, não depende de crença. O católico é médium, o espírita, o budista, o umbandista, o candomblé, o muçulmano, o taoísta, o negacionista, o ateu, todo mundo é médium. Isto é, todo mundo é capaz de ser influenciado mediunicamente, isto é,
por uma pessoa desencarnada. Então, isto é mediunidade. Todo mundo é, crendo ou não, praticando ou não, é médium. Sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reencarnação. Reencarnação não é crença, é um processo biológico. É um fenômeno biológico. É como o nascimento ou a formação de um embrião. É um processo biológico, está ali, ó. Se multiplica, meioses, mitoses, até formar o embrião. Isso é biológico. Isso não é o intelecto de alguém para fazer. Isso acontece automaticamente. A reencarnação é um processo biológico. Todo mundo reencarna. Todo mundo vai e volta, vai e volta, vai e volta. Entendeu, dona Luciane? Luciane, diga. Você queria, você vai ter 20 aulas para isso. Vai entender melhor. É um processo biológico. Querendo ou não, você reencarna. Ah, mas eu não acredito. Morra, que você vai ver que vai chegar um tempo que você vai precisar reencarnar. É igual a estar no corpo. Ah, eu não acredito que eu vou morrer. Vai envelhecer, criatura, e vai morrer. Você conhece alguém com 200 anos? Tem. Morre, todo mundo morre. Então todo mundo reencarna, porque chega um momento que as energias do corpo espiritual já não suportam, precisam da densidade e vitalidade do corpo físico. Aí aproxima-se de uma mulher, está lá o embrião, ela transou, o espermatozoide foi lá, fecundou o óvulo. E você está ali, ó. Quando esse óvulo toca o útero, você se liga. É só nesse momento que inicia biologicamente a reencarnação. O embrião não tem espírito. Mas o embrião colado no útero, aí há a possibilidade de ter. Não é garantia que tem, não. Porque tem concepções que se desenvolvem, mas não tem espírito, vira mola. Mola dactiforme, perde a forma humana. E a mulher aborta naturalmente. Colou, permite a reencarnação. É um fenômeno biológico. Vocês vão ver isso em 3 aulas das 20. 3 são sobre reencarnação. Então, sossegue, dona Luciane. O Espiritismo adota a moral cristã, a ética cristã. Poderia ser a ética budista, poderia ser a ética do candomblé, poderia ser a ética muçulmana, mas como os espíritos que programaram a construção da doutrina espírita eram cristãos, adotaram a moral cristã. Mas poderia ser outra moral, de outra religião, porque se assemelham. Deixa eu ver o que é isso. Já falei nisso. Ih, tem muita coisa. Ave Maria. Como é que faz um slide com tanta coisa assim, né? Nem precisava. Perguntas sobre esses princípios básicos do Espiritismo? Diga, moça. Uma pessoa que não acredita em espírito de jeito nenhum, quando ela morre, lá no plano espiritual, ela se percebe espírito e passa a acreditar? Acreditar. Veja bem. Se perceber, qualquer coisa assim. Espírito, né? Digamos que eu desencarnasse aqui agora. Desencarnei. O corpo caiu. O que aconteceria? Eu sairia dele. Isso já aconteceu comigo, sem o corpo morrer, eu saí dele. Então, não é assim, eu acredito ou eu não acredito.
eu continuo. Eu não me pergunto, eu sou espírito? Eu vou dizer assim, que coisa estranha. E quando eu olhar meu corpo deitado, eu vou tomar um susto. Como assim? Eu vou ver que houve um problema com o meu corpo. E se vier pessoas para pegar meu corpo e levar, eu vou acompanhar, como já aconteceu comigo, acompanhar o corpo que adoeceu. Eu tive um AVC, e isso aconteceu. Então o corpo foi levado para um hospital, aqui, o São Rafael, foi tratado, injeção para baixar a pressão, até que eu passei 5 dias na UTI, até que eu consegui voltar. Mas eu estava fora. A vida continua. Você não tem dúvida que você continua existindo. Você só não sabe o que está acontecendo. Como eu sabia o que estava acontecendo, não houve nenhum problema de alucinação ou de questionamento. Será que eu sou espírito? Então, digamos que eu não acreditasse em nada disso, sou ateu, nada disso, morreu, acabou. Morri aqui agora. Espera aí, eu continuo. E se eu souber que morri, porque estava no hospital, câncer, ou foi um acidente de carro, o que for, eu vou me surpreender. Como? Eu não acabei, eu não morri. Então existe alguma coisa depois da morte. Posso ficar meio perturbado, mas eu constato a continuidade da minha vida. É sempre uma surpresa para quem não acreditava ver-se depois da morte. Para onde vai essa pessoa? Geralmente para cidades espirituais a que estão vinculadas. Vão ficar em convalescência, se tiver alguma questão física muito grave, até entenderem que a vida é mais do que o uso de um corpo. Muito mais do que o uso de um corpo. O que mais? Perguntas? Dona Ilma. Oh, Paloma. Meu Deus, desculpa. Você disse que todos nós temos um nível de mediunidade, só que eu queria saber como é que eu consigo diferenciar mediunidade de intuição. Até que ponto ou é minha mediunidade, ou é minha intuição, ou é meu subconsciente, ou é alguma doença psíquica que eu estou desenvolvendo, não sei. Mas você entendeu, né? Entendi. Ah, tá. Você é confusa, mas eu entendi. Veja bem. Paloma, na nossa mente, aqui agora, de cada um, vem muitos pensamentos. É natural que você pense que todos são seus. São pensamentos, imagens, ideias, conceitos. Está tudo aqui dentro da sua mente, né? Aí você quer saber se existe distinção entre o que é seu e o que é de origem externa, espiritual, né? É simples a diferença, mas é algo que você tem que treinar para perceber. Qual é o treino? Paloma saber quem ela é, como ela pensa, quais são os desejos dela, o que é que ela sente, como é que ela gosta, como é que ela ama. Então, para você distinguir uma ideia que é sua de uma ideia que não é sua, é preciso que você se conheça. Quanto mais você se conhecer, mais você vai entender, epa, esse pensamento não é meu, eu não tenho o hábito de pensar assim. Nem tiro dentro de mim, porque não é uma coisa que está no meu repertório de conhecimento, não é esse tipo de sentimento que eu tenho com certas pessoas. Então você começa a ver a diferença entre você e o que não é você. Bom, mas isso também poderia ser eu estar próximo de você e dizer, será que eu estou pensando essas coisas que eu sei que não é minha, é por influência dessa pessoa que está do meu lado? Porque pode ser. Mentes se comunicam. Você está pensando numa pessoa, e a pessoa pode estar pensando em você, houve uma comunicação. Então pode ser que seja uma coisa anímica, não seja intuição. Intuição é sempre algo de dentro, inspiração é algo de fora. O que me inspira vem de fora,
uma pessoa me inspira, uma paisagem me inspira, intuição vem do seu inconsciente. Um espírito me inspira, intuição vem de dentro de mim. Mas será que, em vez de ser de um espírito, é de uma pessoa que está próxima a mim? Bom, veja o fenômeno quando você está sozinha, em casa. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou pensando nisso? Eu vou dar lugar a esse pensamento, eu vou ver até onde vai. O que quer me dizer, se eu sei que não sou eu que estou construindo ele? Não está sendo elaborado pela minha consciência, pelo meu intelecto, pelo meu conhecimento. Aí você distingue o que é seu e o que não é seu. É preciso treino para isso. Você treinar, você se educar como se conhecendo. Quanto mais você se conhece, mais você distingue o que é seu do que não é seu. Entendeu? Perguntas? Que silêncio. Dona Micheline. Micheline é aquela joia que não é... Que não é ouro. Não é ouro. Tá bom, mas vai lá. Bom, você falou que a mediunidade é orgânica, né? Então você... É uma? A mediunidade é orgânica. Você nasce com ela. Não, eu não falei orgânica. Não? Não. Ah, desculpa. Falei que todo ser humano é médium. Mas sim, mas eu explico o orgânico. Continua. Pronto. Eu, particularmente, nunca vi, né? Nunca vi espírito. Mas, assim, eu já sonhei com parentes encarnados, meu pai, que já desencarnou, minhas tias e tudo. E eu senti que realmente foi um encontro espiritual. Caso eu queira desenvolver essa mediunidade para não ser só em sonho, tipo assim, eu estar em casa sozinha, eu consigo, depende de mim, entendeu? A mediunidade é uma faculdade de todo ser humano possui, ser humano. Ela está radicada no corpo espiritual e tem reflexos no organismo. Nós temos uma glândula chamada pineal, ou epífise, que tem uns cristais cuja frequência permite um contato do eu da consciência cerebral para uma dimensão espiritual. Então, ela não é orgânica, mas tem reflexos no organismo. É como o pensamento. O pensamento não é cerebral. O pensamento está na mente, mas tem reflexo no cérebro, altera as sinapses cerebrais de acordo com o que você sente, se emociona ou pensa. Então, ela tem reflexo no organismo. E é de origem perispiritual. Cada um de nós tem um trato com o espiritual. Certamente vocês que estão aqui, não é a primeira vez, não é a primeira encarnação que vocês estão lidando com o mediúnico. Se vieram aqui, caiu na rede, é peixe. Já tinham algum contato espiritual com a temática e estão aqui para educar esse conhecimento e usar esse conhecimento. Esse contato que vocês já tiveram com o mediúnico no passado, em outras vidas, dão a vocês um grau de mediunidade diferente daquele que seria a primeira vez. Quem já tem a mediunidade mais desenvolvida não é a primeira vez que está lidando com o fenômeno mediúnico. Bom, poderia eu que sonho com pessoas desencarnadas desenvolver um outro tipo de mediunidade? Sim, desde que você exercite. Você pode exercitar a vidência, você pode exercitar a audiência, você pode exercitar a psicografia. Por exercício, você pode desenvolver todo tipo de mediunidade. Precisa exercitar. O livro dos médiuns tem orientações de como fazer isso. Pode ver sua mãe, pode conversar com sua mãe, seu pai, seu marido, sua mulher, seu filho, sua filha, sua irmã, qualquer pessoa desencarnada. Isso não é privilégio de determinada pessoa, determinado médium. Geralmente a gente transforma o médium num oráculo. Todo mundo pode fazer a mesma coisa. Basta que treine, desenvolva numa linguagem mais apropriada. O que mais? Diga, moça. Eu queria, pegando o gancho da pergunta dela, na verdade, a gente tem um certo momento da vida que tem isso mais aflorado, a mediunidade mais aflorada?
Isso, Geralmente na infância. Quem treinou mais, quem exercitou mais em outras vidas e nessa vida, terá uma mediunidade mais ostensiva ou mais desenvolvida. Tem como quê? Fale no microfone. Tem como perder a mediunidade com o tempo? Nunca perde. Pode haver bloqueio. Entendo. Não uso, mas não perde. Entendo, porque a minha Se infância... voltar, é igual a bicicleta. Se aprender uma vez, se voltar a montar, continua usando a bicicleta. A mediunidade é assim. Sim. Pode bloquear por um tempo, mas depois ela pode voltar naturalmente. Sim, porque quando criança, minha mãe tem vários relatos, né? Inclusive você me ajudou com 2 deles, né? Me levou para a sessão mediúnica. Eu? E, sim, indicou. Que eu Há fiz, muitos anos atrás. Eu tinha 6 anos. De quê? Você me acusou de quê? Eu tinha 6 anos na época. Mas desde então, uns 8 anos, realmente teve esse bloqueio. Nunca mais tive Bloqueia. nada. Isso. Para, mas volta. Se tiver como treinar, né? Aflorar. Vai desenvolver, vai voltar. Nós vamos ter aí 20 aulas que vocês vão poder exercitar essa mediunidade. Nós temos um encontro mediúnico. No meio do curso, nós vamos fazer uma reunião mediúnica para vocês testarem o tipo de mediunidade que vocês têm. São vários, né, Laís? Vão testar. E não vai poder fugir, porque a gente tranca a porta, né? Bota cadeado ali. Não vai poder fugir, né? Não é igual o copo que quebrou, cadê ela? Não vai quebrar copo, você vai ter que ficar aqui, vai ter que engolir. O que mais, gente? Desse semestre. Depois da 10ª aula, 11ª aula, vocês vão ter uma reunião mediúnica num dia de domingo, né? A data está no calendário. Está no calendário a data. Vocês vão ter essa reunião aqui. É em outubro. Vão assistir uma reunião e vão participar de uma reunião. Aqui o negócio é a Vera. Aqui é sério. Aqui não tem esse negócio de vamos ver se é, se não é. Você vai experimentar em você. Não é não, Michelinha? A criança tem muito mais percepção do espiritual do que adulto, porque ela veio mais recentemente da dimensão espiritual. Tem mais? Eu vou deixar vocês com Laísa, agradecidos por me ouvirem. Tudo o que eu disse, vocês vão poder perguntar nas próximas aulas, né? A próxima aula é sobre Deus, vocês vão perguntar tudo sobre Deus. Agora vocês vão notar que algumas aulas os professores vão falar diferente de mim. Você vai dizer assim, mas Adenauer diz isso. Mas isso sou eu. Aqui as pessoas são livres para emitir suas opiniões. Então pode haver até diferença entre o que eu diga e que alguém diga. Aí vocês têm o direito de perguntar, então qual é o certo? O que é isso? O que é aquilo? Perguntem sempre. Tá? Obrigado a vocês.